Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de trabalhar aqui com conteúdos, eu vou introduzir vocês no mundo do trabalho da sociologia, usando como base um texto do sociólogo e doutor em história Nelson Tomasi. Tá bom? Vem bater esse papo comigo, então. Muito bem. Para a gente começar, eu quero que vocês pensem num pãozinho de água e sal. Mas o que é o pãozinho de água e sal, professora? Tá bom, vai. Peguei pesado. Acho que eu tô pensando que todo mundo no Brasil me assiste. Vou falar aqui nos nossos termos da Baixada. Uma média. Pensem numa média. Ah, bem mais fácil, professor. Então, agora você pensa no trabalho que dá para fazer uma média. Ou o pãozinho de água e sal. Tudo que tem por trás. Tudo que precisa ser feito para que esse pãozinho, essa média, chegue na sua mesa no café da manhã. Ah, tá louco, professora. Trabalho nenhum, é pôr um pouco de farinha, ovo, sei lá, bater lá e amassar. O trabalho tá lá em amassar e botar na forma. Ah, não acho que é tanto trabalho assim, não. No nosso imaginário, o trabalho tá só em juntar os ingredientes, amassar, esperar e depois colocar na forma e assar. Mas tem muita coisa por trás disso. Então vamos começar pelos ingredientes. Farinha de trigo. Como é que eles conseguem a farinha de trigo? No mercado, né, professor? Vem uns pacotinhos assim de plástico. Às vezes vem uns pacotinhos com umas dobraduras assim de papel classe A. Deve dar maior trabalho fazer aquela dobradura. É verdade. Bom, pode ser que não cause muita estranheza, mas antes de chegar no supermercado, a gente tem que pensar na matéria-prima dessa farinha. E a farinha de trigo vem do trigo. Só para a gente conseguir o trigo, a gente precisa de pessoas que plantem, que colham, que comercializem e que transportem e que transformem esse trigo em farinha, depois comercializem a farinha e a transportem até a padaria. Da mesma forma, o sal. A pessoa tem que colher, plantar, transportar o sal. Entendi. Na verdade, com o sal o processo é um pouquinho diferente. Ele é retirado do mar e aí ele vai ser refinado, ele vai ser processado, embalado e também comercializado e transportado. Nesse meio tempo, a gente também tem um outro ingrediente importante. Além do fermento, um processo muito parecido com o dos outros dois, mas com outros elementos, a gente tem a água, tá? Então vocês devem ter água que chega aí na casa de vocês através da Sabesp aqui no estado de São Paulo. Mas há todo um processo, né, de separação dessa água, de ver a qualidade dessa água, de distribuição dessa água. Aí nós já temos alguns dos ingredientes. Já dá para fazer o pão, né? Não, mas aí se for para pensar por esse lado, tem os negócios lá que mexe a massa, o forno lá para botar o pão, tem umas coisas a mais aí, se é para falar no tintim por tintim, né? Exatamente. Os equipamentos usados para fazer a massa, eles vão ter uma série de trabalhadores por trás para erguer esses equipamentos, para construí-los, e outros tantos para manutenção desse equipamento. Se a gente for pensar no forno, também tem que pensar que tipo de forno que é usado. Se é um forno elétrico, e aí a gente vai incluir trabalhadores de hidrelétricas e termoelétricas para fazer a luz chegar. E se for um forno mais artesanal, a gente ainda tem pessoas que trabalham com extração de carvão ou de madeira para que esse forno possa funcionar. Até aqui deu para entender que tem bastante gente envolvida, né? E na ponta dessa cadeia que está o pãozinho, a gente tem os mercados, supermercados e as padarias com os seus funcionários, seus atendentes, os proprietários, que também fazem com que esse pãozinho chegue na mão do cliente que vai levá-lo para o café da manhã. Então veja, olha a cadeia de eventos e de elementos que se constituem para um simples pãozinho. Eu estou impressionado. E com fome também. Pois então, voltei meio personagem, meio professora. Se para um pãozinho a gente tem toda essa complexidade, se a gente for pensar, sei lá, no transporte público, se a gente pensar quantas pessoas é preciso para que um ônibus
circule pela cidade, para que ele esteja lá, seja construído, a operacionalidade que existe no transporte público, né, para que ele funcione daquela maneira, agentes de trânsito que controlam o tempo do transporte público, tudo é muito complexo. Porque a nossa sociedade, ela é complexa e o mundo do trabalho, ele causa essa interdependência entre as pessoas. Nem todas as sociedades são assim. Nem as sociedades passadas e nem propriamente sociedades presentes agem dessa forma. Nós ainda temos sociedades em que há uma solidariedade, falando na língua de Durkheim, mecânica, em que todos fazem uma parte no processo. A nossa sociedade ela é orgânica, um organismo vivo, em que é preciso que todas as partes funcionem, senão a gente não chega no resultado final. E é isso que vocês vão entender, essa complexidade do nosso mundo do trabalho, como ela foi se galgando e como nós chegamos no que somos hoje, nas próximas aulas de Sociologia. Fica comigo. Tamo junto, professor.